Vamos lá, meu povo. Aqui, de antemão, vamos começar a falar um pouquinho já de Banco Master. O ex-ministro da Casa Civil, político conhecidíssimo, militante, José Dirceu, falou com a Folha e comentou sobre o escândalo do Banco Master. E ele disse assim, caso Master expõe modelo financeiro irresponsável bancado pela Faria Lima, tá? E aqui o colapso do Banco Master, que se espalhou para o BRB e o Will Bank, expôs mais do que um fracasso empresarial isolado, disse José Dirceu. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, ele aponta que esse é um sintoma de modelo financeiro construído sob baixa regulação, opacidade e incentivos permanentes à imprudência. Aí ele comenta aqui, né, o caso Master, inicialmente associado ao BRB, agora também ao Will Bank, igualmente liquidado, e ao sistema financeiro como um todo, parece longe de representar um acidente de percurso, um episódio isolado de má gestão ou um desvio pontual. É um produto direto de uma arquitetura do sistema financeiro alicerçada em baixa regulação, alta opacidade e incentivos permanentes à irresponsabilidade. Revela de forma contundente as fragilidades de um sistema regulatório que falhou em sua missão básica: proteger os investidores, preservar a estabilidade financeira e impedir a recorrente socialização dos prejuízos privados. Por que ele fala disso aqui? Porque o fundo garantidor, ele não tem que ser utilizado dessa forma, como um deixa que eu deixo. Entendeu? Se der alguma coisa errada, eles acionam o fundo lá e acabou. Não é para ser usada dessa forma vil, dessa forma pífia, né? Então, essa matéria aqui do José Dirceu, ela tem 2 pontos, então, aqui. É um modelo que foi sempre defendido pela Faria Lima, então, que acabou sendo tolerado pelo Estado, e ele critica a gestão do Roberto Campos Neto, que foi o presidente do Banco Central antes do Gabriel Galípolo. Houve um enfraquecimento da Comissão de Valores Mobiliários, responsável pelas ações, por todo esse mercado móvel que existe dentro do mercado financeiro, e o uso distorcido do fundo garantidor, porque o que aconteceu? Esses produtos foram vendidos já com alto risco embutido, ou seja, sabendo-se que provavelmente não teria como fazer um resgate saudável dos valores investidos, e porque eles tinham a garantia de que o fundo iria proteger os menores. Então, os menores investidores, né? Então, não foi um acidente, é um modelo de baixa regulação. O sistema acabou sendo desenhado para fiscalizar menos. A aposta era que era na autorregulação do mercado, e isso abriu espaço para práticas arriscadas. Tanto que vocês sabem que quem regula essas relações não é o Banco Central, mas sim a Comissão de Valores Mobiliários, né? E é justamente isso que o Haddad falou na semana passada e que ele foi extremamente criticado. E o José Dirceu aqui, nessa reportagem, ele justamente fala da gestão Campos Neto, que priorizou indicadores formais e ignorou riscos sistêmicos. Ele confiou demais naquilo que ele estava vendo acontecer no mercado. Não tentou fazer uma fiscalização um pouco mais aprofundada, entendeu? E a CVM acabou perdendo autonomia, instrumento de fiscalização, e isso acabou reduzindo o controle sobre o mercado. Então, essa coisa liberal de que o mercado se regula sozinho, a gente sabe que o mundo é movido à grana, a gente vive num mundo capitalista, e que quanto mais dinheiro esses investidores, esses líderes de mercado têm, mais eles querem. Então, você confiar na alta regulação no mercado, você confiar na falência do sistema financeiro nacional. E o que aconteceu? O fundo garantidor acabou virando um fundo de segurança falso. Acabou virando um seguro para vender produto de risco.
e acabou incentivando a imprudência dessas empresas, desses bancos, como o Banco Master, que vendeu fundos podres que não tinham nenhum lastro, né? E os ganhos ficam concentrados e as perdas elas vão recair sobre quem? Sobre a sociedade. E é um padrão que vai se repetir. E a necessidade de virada, o que o Dirceu fala, que nós precisamos de um Estado regulador mais forte, uma reformulação profunda do Fundo Garantidor de Crédito e o sistema financeiro atue mais a serviço do desenvolvimento da nação. Tá? Então, porque o sistema financeiro nacional ele é destituído do Ministério da Fazenda. Então, para que tudo isso se regule, precisa existir aí um emaranhado que funcione junto para o desenvolvimento do nosso país. Porque vocês concordam comigo que não adianta nada o Lula fazer um acordo do Mercosul com a União Europeia, sendo que nós estamos vivendo a maior investigação da maior fraude financeira já vista na história do nosso país, né, gente? O negócio não conversa, o Lé com Cré. Então, as coisas, elas precisam atingir o andar de cima também, por isso que é tão importante a presença da Polícia Federal, e como disse ontem Lewandowski, uma Polícia Federal que atue na medida de suas atribuições e não de maneira ideológica e com viés midiático. Bom, gente, bora lá através do Superchat e do Super Stickers. Vamos contribuir aqui com a nossa live. Eu quero dar uma boa noite aqui para o Ivanilton, boa noite a todos. Aqui também a Silvana Vieira Souza. A imprensa está perdendo o respeito adquirido às custas do povo nas ruas lutando. Pois é. Vera Gláucia, um beijo para você, querida, e democratas, todos os democratas aqui do Folha TV. Bom, eu vou dissecar, por óbvio, o Banco Master assim que a Luísa chegar, mas eu já vou de antemão aqui colocando um resuminho para vocês de como a imprensa vem distorcendo o caso do Banco Master, tá? Então, vamos assistir o videozinho. Daqui a pouco a Luísa está com a gente. Demorou, mas a imprensa corporativista já começa a arrumar fatos para envolver Lula no caso Master. Que agora o Palácio do Planalto estava distante do caso Master. Com essa informação, o enredo da teia que Vocaro lançou sobre Brasília cresce. O deputado federal Orlando Silva já pediu atenção para a tentativa de envolver Lula no caso Master. Essa matéria não diz absolutamente nada. Boa noite, aliás, Rita. Um beijo. Diz que Lula falou que banco é assunto técnico para o BC. Ponto para Lula, mas a manchete se presta a criar narrativas. Enquanto a imprensa liberal tenta ligar Lula a esse escândalo, tem deixado de lado outros nomes como os governadores Cláudio Castro e Ibanez Rocha, além do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tem que dar nome aos bois. A gente vem acompanhando, assim, agora o nome do Ibanez, enfim, porque o Ibanez também está tão envolvido na história que seria impossível não destacar o nome dele. Mas a gente não vê esses nomes em destaque o tempo inteiro, né? Por que a gente não está falando o tempo inteiro do governador do Rio de Janeiro? Né? Hiper envolvido. O Cláudio Castro está hiper envolvido nessa história. A gente fala o e tempo todo aqui. O Roberto Campos Neto, a gente tem que lembrar que é o cotado da Faria Lima para ser o ministro da Economia num o hipotético governo de Tarcísio. Então, me causou muito espanto desde o começo isso de o Campos Neto não ter sido procurado, não ter sido entrevistado. De repente ele sumiu. Ele que estava ali dando pitaco em todos os lugares, assinando coluna, falando sobre a política. Gente, vamos lá, vou agradecer a Xanda aqui, nossa poderosa Xandona. Um beijo, que já chegou pingando, gente. Vamos lá. Vamos pingar para a nossa live. Hoje tem Luísa Pereira, ela já está nos bastidores aqui com a gente. Eu estou passando o vídeo para vocês e eu já vou trazer ela para cá para a gente acabar com essa patifaria aí da mídia que fica vetando os casos aí. Vamos lá. Política econômica do atual governo, de repente ele desapareceu.
né? Entrou de férias, como se ninguém mais soubesse por onde ele está. Então, eu acho que é importante isso, assim, foi bom que você ter dado o nome, realmente foi no Foro de Teresina, quem fez essa contagem muito importante, e o Foro de Teresina também trouxe ali uns detalhes com relação ao Campos Neto, que fala, inclusive, de um período em que ele estava no Banco Santander, em que o Santander apareceu ali envolvido também com algumas contas que seriam de fundos que estariam ligados ao PCC, enfim, né, essa carbono oculto mostrou algumas relações, mas que também teriam passado ali pelo Santander na gestão Campos Neto, Demori. Na sexta-feira, em um evento em Maceió, Lula detonou Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Gente, eu fui pegar o repelente, por isso que ficou um cachorro no meu lugar. Eu fui pegar o repelente aqui porque eu sentei um pernilongo ali, deu uma mordida no meu pé. Vocês não têm ideia. No sistema financeiro. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe, e quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. O presidente também tem manifestado irritação com a conduta do ministro Dias Toffoli, relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, conforme reportagem da Folha de São Paulo. A reportagem destaca que, em conversas reservadas, Lula fez comentários duros sobre Toffoli. O presidente chegou a dizer até que o ministro deveria renunciar ao mandato na corte, de acordo com relatos obtidos pela Folha. Na esteira da repercussão política dessa história, a Polícia Federal retomou nesta segunda-feira os depoimentos do inquérito que investiga as fraudes no Banco Master. Um desses depoimentos será de um representante da Tirreno. A empresa é suspeita de bancar a operação que o Master mantinha apenas no papel. Entenda pela explicação da colunista da Globo News, Samila Bonfim. O grande ponto, o grande foco a partir dessa lista de depoimentos de hoje, amanhã, é a operação que quase se concretizou e tinha muitos indícios de fraudes do BRB tentar comprar parte do Master. E tem também, no meio dessa história, um depoimento muito importante que é de um representante da Tirreno. O que é a Tirreno? A Tirreno era um fundo que, basicamente, o Master dizia que tinha uma carteira de crédito para o BRB comprar, só que esse crédito, na verdade, era da Tirreno. O Paulo Henrique Costa, que era o diretor-presidente do Banco do Brasil, do BRB, o BRB que está aqui no caso, ele disse em depoimento o seguinte: eu não sabia que eu estava comprando da Tirreno, na verdade, eu achava que eu estava comprando do Master. E aí, esses dois, tanto o Daniel Vorcaro quanto o PH Costa, já foram ouvidos, mas faltava ouvir essa outra parte, a Tirreno, ou seja, por que a Tirreno, segundo as apurações, está no centro de uma suspeita de bancar ali, com dinheiro, uma operação que o Master só tinha no papel. O Master oferecia esse tipo de carteira de crédito com rendimentos muito atrativos aos bancos e, na verdade, dizer que tinha uma carteira comprada, mas só tinha no papel. Não saía do Master aquele dinheiro, não foi originado ali aquele dinheiro. É uma fraude que chama muito a atenção. Então, esse depoimento da Tirreno, que é do André Felipe de Oliveira Seixas Maia, é um também dos bastante aguardados para tentar esclarecer esse nó imenso e bilionário, porque foi por meio dessa história mal contada e que só existia no papel que o BRB passou 12 bilhões ao Master e só não teve a concretização porque teve a liquidação pelo Banco Central em novembro do ano passado. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira que a demora no acesso aos dados apreendidos na Operação Compliance Zero, que teve como alvo o Banco Master, não trouxe prejuízo às investigações. A Polícia Federal é uma instituição de Estado e ela tem, sim, autonomia, e essa autonomia tem sido garantida desde o primeiro dia da nossa gestão pelo governo federal, pelos ministros, para que nós façamos o nosso trabalho de polícia judiciária da União, também de polícia administrativa da União, com isenção, com independência, como polícia de Estado que somos. É só não deixar ficar vazando áudio que não existe, coisa da, né? Umas coisas assim louca, que às vezes a Polícia Federal dá umas embarcadas, né? Para não virar lavajatismo,
né? Que é o que está começando a acontecer. Então, senhor, aí você segura esses seus amigos, seus funcionários e tudo mais aí, toda essa corrente trabalhadora da Polícia Federal, porque essa história do eu ouvi dizer, para não virar depois vazou áudio que não era para ter vazado, que ainda está em fase de instrução do processo. Então, por favor, senhor Andrei. A Polícia Federal combate o crime organizado sem olhar para matiz político, para estatura social, econômica, para nenhum outro critério que não seja a Constituição e a lei. E a expectativa de toda e qualquer investigação, né, de que a gente consiga elementos, né, que possam ser úteis à instrução do processo, possam ser úteis à defesa, enfim, que a gente instrua dentro do processo, devido processo legal, com ampla defesa, com garantias constitucionais, como fazemos nas 45 mil investigações que temos em trâmite. 45 mil, a gente, olha, ao invés da gente ouvir a Sadi, gente, eu vou fazer muito melhor. Eu já vou trazer aqui para a tela a Luísa Pereira com a gente, para nós falarmos daquilo que foi efetivamente verificado essa semana e daquilo que é clickbait. Vamos colocar aqui dessa maneira para ficar mais bonito, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!